Olá, pessoal! E aí, como é que estamos? Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Vamos para a aula de número 21. Bom, começando agora a terceira etapa dessa sequência das aulas, né, de perspectiva artística. Desde o início eu vim dizendo a vocês que a ideia é fazer com que vocês realmente consigam desenhar qualquer coisa do zero, né? E quando eu tento passar para vocês essa ideia de que do zero, do nada, eu vou conseguir fazer alguma coisa, em primeiro lugar, eu preciso fazer com que todos vocês consigam ter uma mínima noção do que seria as formas básicas, né? A perspectiva, a tridimensionalidade. Isso é importante para o desenho, para qualquer tipo de arte, na verdade. A tridimensionalidade, a perspectiva, ela é muito importante. É por isso que eu dividi, né, três etapas. Vamos lá, a primeira etapa foi da aula 1 até a aula número 15, eu acredito, eu não lembro exatamente, 16, 17. Não, foi isso mesmo, acho que até o número 15, número 14 ou 13, nem lembro mais. Bom, 16, 17, 18, 19 e 20, pronto. Essas últimas foram somente da volumetria. Trabalhamos a volumetria dos sólidos. Mas da 1 até a 17, né? Não, até a 15 mesmo, até a 15, foi todo o processo de entender o que acontece realmente com as linhas que regem as formas, né? A ideia é fazer com que vocês percebam realmente todas aquelas formas, né? Tipo o cubo, vocês não vejam como vários, sei lá, tem gente que desenha um cubo como se fossem uns quadradinhos, né? Dois quadrados e juntam as linhas. Não é, porque você tem uma ideia meio que planificada do que seria isso daqui. E eu não quero, assim, claro que representamos sempre em 2D, né? Representamos a forma planificada num plano, representamos ela tridimensionalmente num plano, né? Parece estar planificada, mas não está, porque o que a minha intenção é fazer com que todos vocês tenham em mente a ideia do tridimensional. Vocês precisam realmente entender o que acontece quando você representa, quando você tenta passar isso para o papel, e que não só esteja fazendo algo realmente em 2D, porque o desenho é 2D, mas que você esteja tentando passar a sensação da tridimensionalidade do objeto. E outro detalhe, quando você entende essas formas básicas e você tem total entendimento delas, você consegue realmente associar a várias outras coisas. Na verdade, a qualquer coisa. A ideia é desprender vocês de ter que usar referência. Claro, não estou dizendo que não vai cortar de vez. Não, pode usar referência, eu também uso referência. Mas a ideia é que vocês vão se desprendendo aos poucos. Por quê? Porque cada vez que vocês utilizam a referência, vocês guardam aquilo como se existisse um arquivo mental de imagens, e aí, à medida que você vai desenhando, você vai guardando aquilo, e quando você entende o que é possível associar para aquilo que você quer representar, que você já fez e que você tem um arquivo lá mental guardado daquilo, você consegue pegar uma forma dessa geométrica e trabalhar. É por isso que eu trabalhei com bastante cuidado, todas as formas, com bastante exercício, para que a gente realmente consiga, pelo menos que seja um pouco, guardar isso na memória. Essa terceira etapa aqui ela é bem legal. A gente trabalhou a primeira etapa, a construção, a segunda etapa foi da aula 16 até a 20, terminamos nessa último exercício, agora o exercício 4, na aula 20, que foi toda a volumetria, que é o que entendemos de luz, né? Quais luzes, os tipos de luz que podem existir para chegar a iluminar um objeto. E agora eu vou trabalhar a projeção de sombra, que seria o terceiro e último passo, que é quando você pega aquela peça que você já conseguiu representar de maneira bem tridimensional, quando você consegue ajustar ela a um plano e você consegue ver a sombra dela em outro lugar. É o mesmo que dizer assim, poxa, eu tô aqui, mas quando você olha o meu braço, ele tem uma área de sombra e ele tem uma projeção de sombra. Claro que talvez não dê para ver pela camisa estampada, mas a ideia é que quando você, tipo, um dedo em cima do outro, um membro em cima do outro, o detalhe da roupa em cima, sabe? Tudo é possível, tudo tem, se tem volume, tem a projeção de sombra, tem a representação dele num plano, ou a representação dele em um outro objeto, também pode acontecer. Eu fiz um esquema chamado de, eu acho que é diedro que chama isso daqui, né? Que é esse esqueminha aqui, ó. Que é um esqueminha como se fosse um pedaço, né, de um vão,
de uma sala, de um plano, que aí eu tenho o plano inferior, seria o piso, e duas paredes laterais. A ideia é fazer com que vocês entendam ilustrativamente aqui o que acontece com a luz, mas vamos fazer o cálculo geométrico, porém é aquele cálculo artístico, né, galera? Isso aqui não são aulas de geometria. Desde o início deixei isso bem claro. São aulas de desenho artístico, porém com um pé na geometria. Tem que ter. A geometria é fundamental para que você consiga entender, para você construir as formas, você precisa entender de ponto de fuga, linha do nível do olhar, e isso tudo requer um mínimo de conhecimento geométrico. Vamos lá. Essa primeira aula a gente vai trabalhar somente com a forma cúbica. Beleza. São 5 formas, vai separar tudo bonitinho para irmos aos poucos a fechar todas as formas básicas, né? Lembre-se de Leonardo da Vinci. Ele dizia isso, e isso é muito importante. Eu queria tanto que vocês entrassem na cabeça, assim, não saísse mais. Que é o quê? Todo aluno que entende e domina por completo as 3 formas básicas, ele colocou como 3 e eu só acrescentei 2. Ele fala do cubo, do cilindro e da esfera, né? Que é uma forma com planos exatos, né? Com 6 planos exatos, faces planas, e o cilindro e a esfera, que são 2 formas curvas. O cilindro ele tem a forma arredondada, né? Ele tem o corpo com a base circular, tanto inferior quanto superior, e a esfera é aquela forma que ela é uma forma única, né? Ela não tem plano, não tem arredondamento específico, são uma infinidade de pontos, eu diria assim, a esfera, uma infinidade de pontos que estão que tem a mesma equidistância de um centro, de um raio. Tem um centro, daquele centro para fora em toda a dimensão dela, em sentido radial, né? Em todas as direções, você tem um ponto, e isso forma a esfera, né? Vamos falar sobre luz. 2 detalhes aqui de luz, né? Quando a gente for fazer os desenhos. Um tipo de sombra é o tipo de sombra com a luz ela natural. Quando a luz é natural, tem uma maneira de representar, né? Tem uma maneira de representar. Por quê? Porque a luz, pelo menos a luz natural do Sol. Claro que desde o início eu digo o seguinte: luz natural, ela, para mim, é qualquer fonte de luz que emane calor. Não é isso? Que emane calor. A luz artificial seria qualquer tipo de luz que pode emanar calor também, mas que seja através de fótons, de elétrons, que seja algo mais físico, feito pelo homem, né? Produzido pelo homem. Então, quando eu digo assim, uma vela, uma faísca de uma pedra, uma chama de uma fogueira, um sol, para mim eu considero como o natural, por quê? Porque realmente é calor e queima. Não que a luz não vá queimar, mas vocês estão entendendo, né? A chama e a luz mesmo assim, por elétrons, por fótons, é diferente. A luz do Sol, o Sol ele é muito grande, é um astro, tipo assim, é o maior do nosso sistema solar. Tanto que o nome é sistema solar, por causa dele, o sistema é dele. O sistema solar, o sistema é bruto, é com ele. Então, assim, ele é muito grande. A Terra, que é comparada a ele, é muito pequena, tipo assim, é um espaço estupidamente desproporcional. Se você tem um espaço pequeno e tem um centro de luz muito forte, então assim, você não vai ter um entendimento de que essa luz se propaga em sentido radial, porque a luz, a ideia é que ela se propague em sentido radial, né, para todas as direções. Quando você trabalha com uma fonte de luz artificial, tipo uma lanterna, tem aqui uma lâmpada aqui em cima, uma luminária, como é o nome daqueles, os refletores de estádio de futebol, qualquer coisa que emane luz, que seja elétrico, né? Essa luz que é artificial, não é a luz natural, ela tem uma diferença porque ela não tem tanta intensidade quanto a luz artificial, exceto quando você realmente tem algo muito potente, tipo um refletor desse de estádio de futebol, ele é muito potente. Então, se você colocar uma peça muito próxima, você vai ter realmente aquela iluminação intensa. Mas isso assim, são pontos e pontos. Você tem que decidir como você vai representar esse desenho no papel. A luz do Sol, que é a natural, ela tem essa diferença que acontece o seguinte: quando você desenha no papel
a representação da luz artificial, ela sofre uma distorção. Ela sofre um direcionamento da sombra, claro, porque você tem que entender que a luz está em um ponto, o objeto está no outro, e o oposto, né, ao objeto, né, quer dizer, o contraponto da luz entre a luz e o objeto é onde vai estar a sombra. Quando você faz isso com a luz artificial, existe uma diferença que os feixes de luz, eles se propagam realmente em sentido radial, eles vão abrindo. E isso quer dizer que a sua projeção de sombra, a representação dessa sombra no papel, ela, além de ter uma direção, né, ela vai seguir o plano, ela está na direção, e ela vai ganhar uma perspectiva. Por quê? Porque a aproximação desse tipo de luz artificial é bem diferente do tipo de luz natural. A luz que é natural, a luz do sol, nesse caso a luz do sol, não a luz de uma fogueira ou uma vela, que é bem menor, mas a luz do sol, essa luz que é natural do sol, ela, como ela é muito, o sol, né, o astro dele é muito grande comparado à Terra, você não percebe o sentido radial. Então eu poderia dizer que a luz do sol, a representação dela, os raios são em paralelo. Eu vou desenhar, eu acredito que vocês entendam melhor desenhando, mas eu estou explicando porque vem uma parte teórica, vai vir a parte prática. Mas eu quero que vocês já comecem a assimilar mais ou menos o que eu estou tentando dizer. É que quando você projeta a sombra, exemplo, eu vou tentar fazer aqui de uma maneira bem rapidinha, assim, só para ver se eu consigo. Se eu tenho um cubo, tem um cubo aqui. Será que eu consigo representar essa luz aqui? Não sei, se ficar muito em cima. Mas a projeção de sombra, pior que não dá para ver a sombra, do jeito que eu estou fazendo não dá. A sombra, ela tem uma tendência a abrir. Peraí, vamos fazer outra coisa. Deixa eu fazer o contrário. Aí, pronto. Será que eu consegui fazer agora? Bom, percebam, ó. Deixa eu inclinar assim um pouco. Tomara que esteja dando para ver aí. A luz aqui, eu escondo meu rosto, não tem problema nenhum. O áudio saindo, tá beleza. A sombra aqui, ela tem uma direção, porque a luz está vindo do lado esquerdo para o direito, a sombra caindo aqui do lado direito, e no ângulo de visão que vocês estão olhando, talvez vocês não percebam, mas há uma distorção e uma perspectiva em ângulo da sombra. A sombra, ela não fica, tipo assim, ela não segue um caminho reto do que seria a forma. Deixa eu ver se com o cilindro dá para ver melhor. Deixa eu... sei, talvez, não sei se dá. Talvez se eu apagasse a luz lá de cima fosse melhor, né, pra gente perceber isso. Deixa eu tentar, vou apagar para ver, né, peraí. Rapidinho. Vamos lá, será que a gente consegue ver esse detalhe? Vamos ver aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Eu me escondendo que tá bem legal. Deixa eu virar assim. Aí, percebam que a sombra tá meio difusa, né? Porque é uma luz artificial e ela tem um alumínio ao redor da luminária. Esse alumínio também ele reflete a luz e ela acaba criando uma sequência de outros feixes, né, para fazer outras. Você vê, tem um lado aqui que está todo aqui, ó, meio que difuso. Um lado já está um pouquinho mais reto, porque depende do ângulo também que você olha. Mas enfim, vocês conseguem ver que a luz ela tem uma. Deixa eu botar mais para cá um pouco. Aqui ela está subindo na parede já, né? Aqui, ó, você vê que ela sobe na parede, mas ela tem um ângulo. A sombra tem um ângulo, né? Era só para representar fácil mesmo. Mas é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar a luz, eu vou fazer o cálculo aqui do desenho e vou mostrar a vocês o que acontece, tanto com a luz do sol natural quanto com a luz artificial. Beleza? Vamos começar com o cubo. E assim, o plano... tem um detalhe que faltou dizer só. O plano que a gente vai representar, eu vou tentar fazer, assim, facilitar ao máximo todas as representações. Que seria um plano horizontal. O que acontece quando a luz sai do plano horizontal e vai para um plano vertical, também, né, que ela pode acontecer, uma parede. Ou quando você tem um plano inclinado, posso fazer isso também aqui, eu colocar um plano inclinado, vai fazer a sombra seguir até esse plano. Você vê que a inclinação dá uma diferença no objeto. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não sei se dá para ver, mas eu vou tentar fazer melhor com a câmera aqui em cima dos objetos. E com planos irregulares. O que seria um plano irregular? É qualquer coisa que não seja nem muito arredondado, nem muito plano.
qualquer coisa. Tipo, um exemplo, se você estiver na praia, sua sombra na areia da praia, ela não é nem plana, nem somente arredondada, ela é toda irregular. Se você tem um muro de pedra, sei lá, você tem uma rocha aqui, um pedaço de pedra, e você está próximo, ou tem algo próximo, aquela sombra que poderia ser uma sombra bem retilínea, bem exata, né? Vamos supor, você tem um pedaço de madeira e você tem aqui do lado uma pedra, algumas pedras, né? Algumas pedras, tipo um cais. Aquele pedaço de madeira ali, quando é projetado, ele não vai seguir como ele é, o formato dele é retilíneo, mas aonde ele cai, né, aquela forma ali onde ele está sendo projetado, como ela não é retilínea, ela não é regular, então ele vai seguir aquele desenho. Então, assim, eu vou tentar fazer para facilitar nós entendermos dessa maneira como é que acontece, o que é que acontece quando você coloca o objeto sendo representado em planos diversos. Beleza? Vamos começar o desenho para ver. Valeu. Pronto, galera, voltei. Eu vi agora já que deu uma estourada no vídeo. Eu quis até ver porque eu nunca tinha gravado com esse diedro aqui que eu fiz aqui, esse planozinho. Deixa eu tirar essa base aqui para não atrapalhar. Peraí que eu trago ela para desenhar. Mas o que eu quis representar é isso aqui. O que eu quis dizer a vocês é isso aqui, ó. Essa inclinação que está acontecendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo inclinar pra gente imaginar melhor o que seria a sombra, né? Pronto, aqui. Andando, mas vamos lá. Isso que acontece aqui é o seguinte, essa sombra, essa luz aqui é uma luz artificial, né? E percebam que a sombra, ela tem uma abertura. Vejam que, tipo, não estão alinhados, os pontos não estão, eles estão abrindo. Você vê que a sombra, ela tá tendo uma expansão. Vocês conseguem perceber isso? Que a projeção de sombra, ó, ela não vem retinha, ela vem abrindo. Mesmo que leve, ela tá abrindo. Esse ângulo daqui já não tá o mesmo que esse ângulo aqui, e esse daqui de dentro também não. A tendência é abrindo. Deixa eu ver se com o cilindro fica melhor pra gente representar. Olha aí o cilindro também. Tá vendo que a representação dele não é uma linha reta, as duas alinhadas no mesmo ângulo, né? Elas estão abertas. Por quê? Porque a projeção de sombra, ela causa isso. Com a luz artificial, ela vai ter dois pontos de fuga. A gente vai ter ponto de fuga que representa a direção, que chamam de ponto de fuga da sombra, que é o que dá a representação da direção, e o ponto de fuga da luz, que é o que representa a profundidade, beleza? Então nós vamos fazer o desenho. Eu queria mostrar só o diedrozinho aqui, é só para a gente ver mais ou menos o que acontece. E algumas coisas, por exemplo, quando a luz toca na parede, ó, ela sobe, a gente vai representar isso aqui, a gente vai entender o que acontece. O negócio que eu estou girando aqui, a peça não está ficando porque eu estou girando o papel para vocês entenderem aqui. Ó. A luz está parada no lugar aqui, deixa eu colocar ela mais para cá para cima, pronto. Então olhem o que acontece quando a luz ela toca o plano, ela muda. Veja que quando ela sobe aqui, ó, já tem um plano vertical, ela já mudou. Se houvesse uma forma arredondada aqui, tipo, sei lá, peraí, vou pegar um lápis. Lápis? Se tivesse alguma coisa arredondada aqui, só a mãozinha aqui. A mãozinha aqui. A mão. Dedinhos de madeira. Se ela tiver aqui. É uma forma arredondada. Então, a sombra... Eu vou fazer o contrário. Vou fazer isso aqui e isso aqui. A sombra disso aqui... Percebam, a sombra, ela passa, quer dizer, aqui também tá muito, deixa eu ver, aí. A sombra arredonda, né? É porque a gente olhando de cima não dá pra ver o que eu quero dizer. Peraí, deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho pra mostrar a sombra arredondando. Aqui, só que sem mudar o ângulo da... Encosta aí. Pronto, melhor. Aí, a sombra arredondando é o que eu quero representar. Olha lá. Agora, ficou mais claro entender? A sombra segue de acordo com a posição do plano, né? Se o plano for irregular, a sombra ela vai ficar irregular. Se o plano não for, a sombra não vai ficar. Vou acender a luz para não ficar assim na escuridão. Aqui vocês estão vendo bem, mas eu vou acender para mim, ok? Pera aí. Pronto, voltei com a luz acesa. Então, vamos lá. Ó. A gente já sabe que a luz natural, ela se propaga em sentido aparentemente paralelo. Não é paralelo, claro, mas como o Sol ele é muito grande, comparado ao planeta Terra, então os raios não chega a dar tempo de você ver abrir. Você só tem a sensação da mudança do Sol, assim, da posição da Terra em relação ao Sol, no caso, né? E você vê o quanto a luz fica
muito curta ou extensa, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita, ou para frente ou para trás. A diferença é só essa daí. Não fiz realmente, não fiz muitos estudos com a luz natural, mas eu vou fazer com vocês aqui para vocês terem uma ideia do que acontece com a luz natural. Isso aqui é cola, eu tava passando ali no papel para aprender a fazer esse esquema aí dos planos para vocês. Tá cheio de cola aqui, mas beleza. Que seria o seguinte: eu teria aqui um nível do olhar, né? Quero representar um cubo aqui embaixo. Vamos começar com formas cúbicas, né? Eu não preciso mais do ponto de fuga, assim, eu consigo representar entendendo o que acontece, né? Eu tenho que pensar no que acontece, claro, para representar bem a forma. Mesmo pensando com um ponto, com 2 ou com 3, não importa, eu preciso fazer o desenho para parecer que é uma forma realmente tridimensional, que as linhas que regem essa estrutura estão realmente de acordo com toda a perspectiva da nossa visão, né? Da nossa interpretação em relação a esse ângulo do que é a representação da peça, né? Então, assim, por mais que eu não faça todo o desenho todos os desenhos, exercícios que nós fizemos até agora, todas aquelas aulas iniciais servem exatamente para isso, para que a gente não tenha essa dúvida e consiga fazer de maneira bem correta. Então, o que acontece? Eu quero representar, se eu fizer um sol que está batendo aqui, sei lá, são duas coisas que eu entendi. Com a luz natural, já vou dizer a vocês. É um pouco, fica um pouco confuso às vezes, mas a gente consegue chegar lá. Eu não tenho tanta facilidade em representar com a luz natural a projeção de sombra, mas nós vamos fazer assim mesmo. Com a luz artificial, eu tenho mais facilidade, conseguir dominar legal a luz artificial. Vamos fazer sempre com as duas luzes, luz natural e luz artificial. Não se preocupe. Então aqui o que acontece? O sol está vindo lá de cima, né? Beleza, você não vê ele, tá vendo lá de, todos os raios estão vindo lá de cima. Os raios eles podem vir em paralelo, podem vir em qualquer ângulo, vocês que decidem. Eu posso vir assim, né, dizer que o sol está se pondo, né, ou está nascendo, né? Eu posso fazer o contrário, o sol vindo daqui de cima. Eu tenho que imaginar que todos os feixes podem estar indo, né? Quanto mais baixo estiver o sol, tanto para nascer ou se pôr, mais longa ficará as sombras. Isso aí já é um fato. Quando ele estiver a pino, ou seja, no ângulo de meio-dia, todas as sombras vão ficar muito próximas do objeto, né? Sempre muito próximas, quase que zerado. Vai chegar um ponto que vai ser zero, provavelmente. Então, o que é que eu faço? Eu preciso de um ponto de origem de luz no plano, eu preciso posicionar como é que eu estou vendo as coisas, né? Então, no nível do olhar, eu vou ter um ponto que vai ser chamado de ponto de fuga do Sol. Ponto de fuga da luz. É o PFL. Ponto de fuga da luz. É esse ponto aqui, ó. Então, ele vai determinar... Na verdade, peraí. Essa linha aqui, ela determina o ponto de onde está o ponto de fuga da luz, mas esse ponto daqui, ele vai determinar sempre o ponto de fuga da sombra. Isso com a perspectiva natural. Vou até anotar aqui, ó, de sombra natural. Bota aqui, ó. Luz natural. É esse primeiro exercício que a gente está trabalhando aqui. Então, eu tenho o ponto de fuga da sombra. Então, o que é que eu faço? Ó, esse ponto aqui, ele vai ter que tocar nos 4 pontos onde esta forma toca aqui no chão, aqui no plano. Ok? Aqui. Eu tenho uma linha aqui. Prolongo ela. Outra nesse ponto aqui. Ó. Todos os pontos que estão tocando no plano, eu vou ter. Não é aqui em cima não, coincidiu. É esse daqui. Ó. Então, esses pontos, tudo que está tocando no chão, eu vou ligar esse ponto de sombra, o ponto de fuga da sombra, para eu projetar a direção. Esse ponto aqui ele me indica a direção em que eu vou colocar a sombra do objeto. Ok? Olha aí. Pronto. Quando eu disse que a sombra ela não distorce porque as linhas são como se fossem em paralelo, veja que aqui é uma pequena
uma pequena distorção, mas essa distorção aqui é distorção de distância. É como se essas linhas estivessem em paralelo. Essa é a ideia, né? Aqui é só a distância que está acontecendo em perspectiva. E aí, vamos lá. Se eu quiser fazer uma... Aí eu tenho aqui, ó, o tipo de sombra que é a sombra ao meio-dia, né? Que é aquela sombra que vai estar em cima do objeto, né? Seria aqui no caso aqui, se eu tivesse o objeto aqui, eu tentaria colocar a luz, essa luz aqui, ó, bem em cima, assim, pronto. Então seria aquela sombra de meio-dia, beleza. Eu tenho contraluz, eu tenho um tipo de sombra que é a sombra contraluz, e tem um tipo de sombra que é a sombra frontal, né? Que é aquela... A contraluz é quando o sol está... A sombra está contra a luz. Tipo, a luz está lá do lado de lá e você vê o sol caindo para o lado de cá. A sombra caindo para o lado de cá. E a sombra frontal é uma luz frontal, a sombra está caindo para o lado de trás. Não é isso? Quer dizer, embolou, mas tá entendendo, né? Contra a luz, eu tenho uma sombra caindo para frente, e luz frontal, eu tenho uma sombra caindo para o lado oposto, que é para trás. Então o que acontece? Eu vou separar as duas aqui. Se eu quero representar a luz que está caindo, que seria o contra-luz, a luz está caindo aqui, né? A luz está caindo aqui para frente. Eu vou determinar o ângulo. Eu sei que está saindo aqui de cima, de algum lugar aqui em cima. Eu vou determinar o ângulo que eu quero. Vou pegar uma régua. É bom pegar uma régua. E agora eu preciso disso. Apesar de que não é necessário usar. Tudo é um entendimento, né, galera? Cadê o transferidor? É melhor. Pronto, transferidor é melhor. Deixa a régua aqui. Transferidor que é pequenininho. Então o que acontece, ó? Eu vou determinar que a direção de luz é essa aqui, ó, dos feixes de luz. Essa aqui, pronto. Então o que acontece? Eu vou trabalhar todas as linhas com essa mesma inclinação. Todas as linhas com a mesma inclinação. Olha aí. Como se fossem a mesma inclinação. Por que eu trouxe essas três linhas aqui? Eu vou explicar isso melhor já. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece. O que acontece? Essa linha daqui, porque é fácil. É só pensar, ó, ponto 1, ponto 2 e eu vou formar o ponto 3. É simplesmente isso. Para representar a sombra de objeto no plano, você só precisa seguir esses passos. Que é o seguinte, é a origem do objeto no plano, que é esse daqui. Então você tem um ponto de fuga da sombra, e você tem o ponto de fuga de luz, que está lá em cima. O ponto de fuga de luz está lá em cima. Nesse caso aqui está lá em cima. Por quê? Porque você tem uma representação a contraluz. A luz está do lado de lá, o objeto aqui, então contra a luz eu tenho um objeto e a sombra vai cair aqui para frente. E eu tenho a luz frontal, é quando a luz está tocando de frente ao objeto, a sombra vai cair para o outro lado. Então, aí aqui eu tenho que fazer linhas em paralelo a essa mesma linha aqui, ó, todas em paralelo, ó, não há distorção. Por quê? Porque o Sol, ele trabalha com... Esse aqui eu iniciei até aqui. Ele trabalha com a representação das... Deixa eu ver aqui se tá legal. Pronto, ele tá na frente. Provavelmente aqui, bem aqui na frente. Eu vou ter essa inclinação. Beleza. E esse daqui, a mesma coisa. Eu vou imaginar. É porque também a minha peça ficou meio tortinha, né? Para essa representação, minha peça ficou meio bamba. Ficou meio pro lado. Né? Isso quer dizer já que aqui ela é iluminada. Do ângulo que ela tá aqui, isso tudo influencia, né? Você vê que é uma coisa geométrica. Só por eu ter feito a minha peça levemente inclinada, é como se minha peça estivesse assim inclinada. Ela não tá totalmente assim alinhada no plano, ela tá meio pro lado, né? Tipo assim, eu tentei representar assim, cadê assim? Eu tentei representar assim, mas eu fiz assim. Quando ela tá assim, então o que acontece? Ela está recebendo luz em um lado. Então só esse lado aqui que não tá recebendo luz, que seria a parte escura. Esse lado também aqui provavelmente eu iria representar. Esse aqui, ó. Não, também ele fica pro lado de dentro. Só ia estar tendo sombra nessa área daqui, ó. Representação de sombra só nessa área. Esse pedaço, como estaria inclinado aberto, recebendo luz, eu não iria ver luz aqui, sombra aqui. Tudo bem, eu vou tentar fazer um mais correto aqui desse lado. Vamos lá, estamos ainda no trabalho com luz natural. Luz do sol vindo de cima, a direção a gente decide.
Vamos ver o que acontece aqui com uma figura um pouco mais alinhada, né? A perspectiva também 2 pontos de fuga. Deixa eu ver o que acontece. Tá, aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. O ponto de fuga de sombra, eu já vou ligar todos esses 4 pontos iniciais aqui para ele, ó. Ponto de fuga da sombra. Nesse caso aqui até ficou com inclinação, eu consigo ver a sombra aqui do lado de cá. Ficou mais retinho. Consegui fazer ele mais retinho. Então vou ligar. Aqui coincidiu os dois. Talvez não, talvez esse ponto fosse para dentro. Esse daqui é um pouquinho só para dentro. Só um tiquinho para dentro. E o que acontece com a luz? Eu vou fazer essa luz aqui ser oposta. Eu quero que essa luz seja uma luz que vem como é? A luz frontal. Com a luz frontal, o que é que eu faço? Eu decido com este ponto daqui, onde o mesmo ponto onde eu determino que está a direção do Sol, eu trabalho uma linha até embaixo, e nessa linha eu vou determinar um ponto onde eu achar aqui melhor, qualquer lugar desse aqui, ó, qualquer lugar onde você quiser representar o ponto, você vai pegar esse ponto e ligar ao objeto, a partir de cima do objeto. Onde ele cortar a sombra, será o oposto, porque quanto mais você subir aqui, esse ponto, mais profunda essa sombra vai ficar. Quanto mais você descer, né, tipo, se for descendo, mais em cima essa luz está, o feixe de luz. Então vamos supor que eu trabalhasse aqui, ó. Eu liguei esse ponto para esse aqui. O que acontece, ó? Ele está me dizendo que essa sombra vai vir até aqui. Porque é como se a direção do Sol oposta a ele aqui, ó, fosse nesse ponto aqui. Aí vamos supor que eu diga que aí se eu fechar todos os pontos aqui, olha o que acontece. Vou fechar esse aqui, esse daqui aqui, esse daqui, pronto. A sombra está toda aqui dentro. Você vê esse daqui de cima com esse daqui. Cadê? Esse é com esse aqui o primeiro. Aqui. Esse daqui de baixo é o segundo com esse daqui. Tá aqui dentro, no lugar onde eu não vejo. Aqui, no lugar onde eu não vejo. E esse outro daqui, aqui para dentro, com esse daqui, né? Peraí aqui. Pronto, aqui. Então aqui, ó, a sombra seria isso aqui, ó. Seria isso aqui, com isso vindo para cá, ela descendo pro lado de cá, né? É que tá do lado de fora. Isso, descendo para cá e vindo para cá. Essa seria a projeção de sombra com a luz vindo frontal. A luz natural vindo frontal. Então, isso aqui ficaria escuro. E aqui seria o contraluz. Aqui ficou meio estranho, mas eu vou fazer um outro ao longo das aulas. Vai ter os exercícios, né? Só que eu quero fazer agora um com luz artificial. Com a luz natural, eu realmente não domino muito porque precisa ter um entendimento mais aprofundado do Sol, desses ângulos do Sol que eu não consigo ver. Então, como eu não consigo ver, eu meio que fico meio que em dúvida de como fazer. Mas vocês vão ver a diferença agora com a luz artificial. Como eu domino melhor a luz artificial, eu consigo desenvolver o problema aqui, que é o seguinte. Vamos lá, a luz artificial, ela se encontra em um plano, então eu vou trabalhar como se fosse esse diedro que eu fiz aqui agora. Eu vou trabalhar ele aqui, ó. Vou fazer um plano. O que eu fiz para vocês ali com o papelão, os papéis, eu vou representar aqui no papel. Que é que eu estava fazendo já nas aulas de volumetria, né? Que era isso aqui. Então vamos lá. Eu quero representar um cubo aqui e quero fazer a projeção de sombra dele aqui no plano. Tô achando que ficou muito baixo. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui, só para ficar mais espaço para representar. Ficou muito baixo. Então, subir um andar aí. Eu achei que ficou. Pronto. Vamos lá. Aí eu vou representar aqui um cubo. Com uma representação 2 pontos de fuga.
Porque sempre, né? A gente sempre faz. Já sabemos o que acontece. Pronto. Tem uma forma cúbica aqui, é a principal, né, a primeira de todas. E eu quero fazer a representação dele aqui no plano. Eu quero parecer que ele está aqui. Eu não fiz a volumetria dele, né? Não vou fazer ainda, mas depois eu faço. Então vamos lá. Eu vou colocar um ponto de luz. Eu vou colocar um ponto de luz aqui, ó. Uma luminária aqui. Uma luminária igual a essa que eu tenho aqui, só que essa aqui de ficar em pé no plano. Eu quero que ela fique em pé aqui no plano. Tá? Vou colocar aqui a base. E eu tenho um ponto de luz. Tá bem no centro, né? Ficou bem no centro. Deixa eu tirar daqui para não coincidir com a... Vou colocar ela mais para cá. Pronto, um pouco mais em cima. Um pouco mais em cima. E eu subo aqui. Pronto, agora ficou melhor. E aqui em cima, é uma gambiarra mesmo. Só uma lâmpada soltinha aqui. Essas lâmpadas, pode ser até uma lâmpada de LED, pronto, é mais quadrada, cortada aqui, ela é toda de LED, aqui tem uma, pode ser uma lâmpada de LED. Aqui tem um fio. Pronto. Tá ligado aqui. Ok, interruptor em algum lugar. Aqui. Beleza, eu acendi essa luz. Todos os feixes aqui se propagam em sentido radial e retilíneo, né? Sempre, não curva. A luz não curva. Sempre se propaga, mas em todas as direções aqui, sentido radial. O que acontece aqui? Eu preciso entender desta área aqui. Aqui agora eu estou trabalhando com luz artificial. Percebam que agora vai ficar mais fácil o entendimento. Com luz natural eu meio que me bato porque eu não consigo acertar as coisas. Eu faço meio que assim, sempre tem uma dúvida. Aqui eu não tenho dúvida. Então eu preciso saber disto aqui. Preciso saber aonde essa luz se encontra no plano. Por que eu preciso saber disso? Porque o ponto de onde ela se encontra no plano é que vai me dar a direção da inclinação da luz. Exemplo, aqui em cima, toda a sombra do objeto vai estar oposta a ele, vai estar caindo para cá, para frente, né? Que seria um contraluz. Se eu coloco se eu mantenho essa luz aqui e desço essa base até aqui, o entendimento já é diferente. Perceba, eu vou deixar a luz no mesmo lugar, na mesma altura, praticamente. Eu não vou botar colado no mesmo lugar, mas vou colocar na mesma altura. Vou descer aqui, né, a base. É uma gambiarra maior. E essa gambiarra maior tá com a base aqui, ó, aqui na frente. E tá iluminando também. Então o que acontece? A sombra, se eu desligar essa luz daqui, ligar a de cá, né? Se eu tiver aqui, ó, extensão aí. Tá tudo doido, mas tudo bem. Importante, eu entendi. Aqui ainda é importante o entendimento. Não é o desenho lindo e maravilhoso, viu, galera? Se eu apago essa luz de cá e ligo a daqui, o que acontece? A projeção de sombra agora, como eu vou utilizar esse ponto de origem de luz no plano, aqui a sombra já oposta, ó, ela já está uma sombra para o lado de trás do objeto. Vocês conseguem entender? Porque a direção é importante. Olha aí, aqui eu vou trabalhar linhas que vão levar ao oposto de onde está saindo a luz. E esse ponto aqui de cima, ele me determina a profundidade da sombra. Até onde ela vai, essa altura ela é importante para isso. Então eu preciso saber, sempre que eu for desenhar, lembrar de onde está vindo a luz, de onde está, qual o ponto inicial de fuga da luz, né? Aqui é o ponto de fuga da luz, e qual o ponto inicial de fuga da sombra. Ele chama de ponto de fuga da sombra, né? Mas eu digo que seria é o ponto que determina a direção. Esse determina a direção, esse determina a profundidade. Porque quanto mais alto ficar esse, percebam, quanto mais alto eu colocar essa luz,
mais curta ela vai ficar, né? Quanto mais alto, é o mesmo que pegar aqui o cubo, esse cubo aqui, pronto, essa luz aqui. Quanto mais eu baixar ela aqui, ó, mais longa fica a sombra. Quanto mais eu subo aqui essa luminária, mais curta fica. Tá no mesmo lugar. Eu não tô, tipo assim, eu tô só subindo e descendo. Eu tô descendo ela aqui, ó. Desço e subo. Somente isso. Então, ela me determina a profundidade. E a direção é o local onde ela se encontra. Né? Então, vamos lá. Vamos tentar. Vamos trabalhar a sombra desse cubo aqui. E tá fácil. É o seguinte, eu vou pensar sempre nisso aqui, ó. Esses pontos aqui são importantíssimos. Vou colocar como aresta A, para ficar mais fácil. Aresta B, aresta C e aresta D. Essa aqui de trás, escondida. Né? Eu quero projetar essas arestas aqui no plano, com isso eu vou ter a projeção de sombra dele no plano. Como é que eu vou fazer isso aqui? É fácil. A mesma coisa que trabalhar com a luz natural, a luz artificial. Eu vou pegar a origem, ó, vou fazer de conta que eu desliguei essa luz daqui, tô trabalhando só com essa daqui, viu, galera? Eu vou ligar não vou ligar. Eu vou ligar mesmo, mas não ligar de interruptor. Eu vou direcionar aqui, ó, esse ponto de origem de sombra a todos esses pontos aqui no chão. Todos esses pontos aqui de linha, tipo o A aqui, esse A linha, né? A uma linha e tem A duas linhas. B linha, B duas linhas, C linha, C duas linhas, B linha, B duas linhas. Eu vou ligar aqui, ó, C ao ponto de sombra. Vou ligar o B a esse ponto aqui de sombra. Prolongo, ó. Vou ligar o A. Prolongo. E vou ligar o D também, prolongo. O que vai acontecer? Eu já, com isso aqui, eu já determino a direção que será essa sombra. Qual a direção dela? A direção dela é justamente oposto ao ponto de luz. E aqui seria um contra-luz, né? A sombra está na nossa frente, você tem uma luz oposta a você, então seria o contra-luz. E qual a profundidade da sombra? Eu vou fechar a sombra com isso daqui, ó. Se essa linha daqui, ela me determina aqui, ó, que é a aresta do B que está vindo aqui para o chão, eu vou pegar esse ponto aqui de cima, ligar o ponto de luz e prolongar ele até tocar aqui embaixo. Pronto, tocou aqui. Eu já tenho o que poderia dizer de B3', né? Que seria com isso aqui, na verdade, eu estou projetando essa aresta aqui no chão. Conseguem perceber? Essa aresta daqui foi projetada aqui agora. Se eu tenho essa luz aqui nessa altura, eu fiz isso. Se eu aumento ela aqui, o que é que acontece? Vamos supor, só uma hipótese aqui. Vamos supor que essa luz aqui, ó, eu desatarrachei ela e prendi ela aqui em cima. Um exemplo. Desatarrachei e prendi ela aqui em cima. O que acontece? Mas ela está no mesmo lugar, no mesmo spot. A origem de sombra no plano continua, né? Que é esse ponto de fuga aqui, que é o ponto de fuga da sombra, né? Que é de onde para onde vai a sombra, né? Que dá a direção. E o ponto de fuga da luz, que é que determina a profundidade, ele vai mudar agora para aqui. Ó. O que vai acontecer? Subiu a luz, ficou mais alta, a sombra já ficou mais curta. Né? Não está claro isso daí? Só que eu vou esquecer isso aqui, não pensem nisso agora. Vamos para a representação de toda essa forma aqui. Ó. Vou pegar agora a letra A. A letra A tem essa linha aqui, ó, de apoio. Então vou ligar o ponto de luz para ela aqui, ó, prolongar até ver onde ela toca. Ó, liguei, prolonguei até onde ela toca aqui no plano. Aqui. Tocou aqui. Então essa aqui seria o A, 3 linhas. Se eu ligar esse B a esse A, o que é que acontece? Eu já estou projetando. Eu projetei essa face aqui no plano, ó. Veja se vocês conseguem entender. Essa aresta daqui é essa aresta projetada aqui no chão. Esta aresta vertical está projetada aqui, com essa distorção aqui no chão. Essa aresta continua aqui colada no chão. E esta aresta aqui de cima, essa daqui, foi projetada aqui. Se eu sombrear isso aqui, e eu vou explicar como vamos fazer isso depois, mas eu vou só riscar aqui para ficar marcada. Eu já tenho a representação de uma única aresta aqui. Ou de um único plano, de um quadrado. Eu já tenho a representação de um quadrado. Faltam mais alguns outros quadrados, não é isso? Exemplo, esse C aqui, que é essa linha aqui de baixo. Se eu pegar esse ponto aqui de cima, ligar para o ponto de luz aqui, foco de luz,
prolongar aqui, ó, foco de luz prolongo, ele já parou aqui, ó. Então o que acontece? Se essa daqui é a aresta C e essa daqui é a aresta B, olha aqui em cima, B com C, junto os dois aqui, ó. Aqui embaixo a mesma coisa. Eu vou ligar esse ponto B, esse ponto C e prolongar, quer dizer, ligar os dois. E isso daqui, ó, isso aqui bem distorcido, é a representação dessa face aqui, ó, desse quadrado aqui no chão. Então eu já tenho dois quadrados representados. Aquele ali e esse aqui. Dois. Ok? Ok. Até parece que quando vocês disserem ok, eu vou ouvir, né? Eu falo só pela força do hábito das aulas. Vamos lá, aqui, ó. Letra D. A letra D, eu estou usando essa linha daqui, ó. Essa linha auxiliar aqui embaixo. E eu tenho esse ponto aqui em cima. Eu quero projetar ele aqui no plano. O que é que eu faço? Ó? Ligo ele aqui ao ponto de luz, né? No centro, imagina aqui o ponto de luz. Prolongo. E achei ele aqui. Então o que acontece? Quando eu ligo esse ponto para este, né, eu já represento essa aresta. E o D é essa aresta aqui de trás. Então eu já sei que aqui está tudo escuro aqui, ó, até chegar aqui. Esse aqui seria o outro mais um quadrado, né? Seria esse quadrado aqui de trás. E o que acontece então agora? Se eu ligar este ponto D, olha o D, ao C, que é esse aqui, ó, eu vou ter outra aresta aqui, ó, representada aqui dentro. Só que essa aresta, por que eu não faço ela? Porque ela está dentro do objeto. É uma sombra que eu não consigo visualizar. Se eu fosse representar, ela está dentro do objeto. E com ela eu fecho toda a peça. Porque um quadrado é o que está colado aqui no chão. Um outro quadrado é esse aqui de cima, que é esse quadrado aqui superior. E todos os outros quatro estão aqui. Que aqui, ó, entre o D e o A. Entre o D e o A. Não, entre o D e esse aqui. Aqui não é o A. Não, aqui não é o A. Aqui é o A tá aqui. Entre o D, que esse aqui é o D3. Esse A aqui era para estar aqui dentro. Botei aqui fora, tá me atrapalhando. Entre o D e o C, que é esse C aqui, esse C3 aqui, ó. Eu tenho, entre o C3 e o C e o D lá atrás, eu já tenho o quadrado lá do fundo. Entre esse D, essa parte de cima, esse A aqui, essa parte de baixo, eu tenho outro quadrado aqui de trás. Entre esse C aqui, ó, só esse pedacinho do C, que é esse aqui. Esse pedacinho aqui do B. Cadê o B? Não, aqui o B foi o B errado, né? Aquele B alto. Tô falando desse B aqui. Esse aqui não é para eu utilizar não, viu, galera? Esse aqui eu só faço uma suposição. Esse raio de luz aqui não funciona não. Vou zerar ele aqui. É esse aqui. Ele aqui com o C, juntando aqui, ó, com o B, essa parte de cima aqui. Essa daqui. O C fechou com o outro quadrado. Então, eu tenho uma representação aqui do cubo completa com esse ponto de fuga, né? Com esse tipo, com essa luz artificial e com esse ponto nesta direção. Ficou claro isso aqui? Eu vou fazer só mais um, porque caso vocês não tenham entendido, eu vou fazer só mais um. Bem que a aula já tá grandinha já, né? Já falei tanto. Eu acho que eu vou deixar assim. É melhor deixar assim, né, galera? Deixa no exercício 3. Olhem de novo esse aí. No exercício 3 eu faço outro desenho. É melhor, para não ficar gigantesco, vocês dissessem, pô, aula de 10 horas, viu? Daqui a pouco eu volto com outra aula. Cheiro, beijo. Quem gostou, curte, comenta e compartilha, por favor, que eu agradeço. Ajuda o canal a crescer. Mostra para quem gosta de desenho que já, vamos começar a fazer desenhos mirabolantes e vocês vão gostar muito de tudo que a gente quiser, a gente vai fazer aqui e tudo porque a gente entendeu toda essa estrutura das formas básicas e vocês vão entender o que eu estou dizendo até agora, beleza? Beijo para todos, até já.